Qual a relação entre cromossomo, envelhecimento e imortalidade? Ficou curioso? Então assiste o vídeo depois da vinheta. Vai! E aí, turminha, beleza? Na aula de hoje vamos falar sobre o que há de mais importante dentro do núcleo celular, que é o material genético. O material genético é constituído essencialmente de DNA e proteínas. A principal delas é a proteína histona. As proteínas histonas têm três características que eu considero básicas para a gente considerar. Elas são proteínas básicas, assim como o corante hematoxilina, por isso tem afinidade pelo DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Elas enrolam o DNA e participam dos processos de regulação gênica. Como você está vendo aqui, eu tenho duas proteínas histonas enrolando o DNA que está em vermelho. De uma histona à outra, nós temos uma unidade que chamamos de nucleossomo. Isso aqui dista 200 pares de base, de uma histona a outra, 200 pares de base nitrogenada. Só para você ter uma ideia, galera, o DNA dentro de uma única célula cariótica tem aproximadamente 2 metros de comprimento. Então as histonas são as estrelas desse processo de enrolamento que fazem esse DNA não só caber dentro de uma célula, mas dentro de um compartimento celular que é o núcleo. Imagine só que se eu pegar todo o DNA de uma única pessoa, dá para dar a volta ao mundo mais de 250 vezes. Não acredito. Não acredita? Não acredito. Acredite. Pois é, verdade. Então aqui, estou agora na intérfase. A intérfase é o momento que a célula ainda não está se dividindo, mas não está em repouso, porque está se preparando para dividir. Na intérfase, eu chamo o material genético de cromatina, que eu dividi em duas partes. Essa menos compactada, que é a eucromatina, ou cromatina verdadeira, e essa mais emboladinha, que é a heterocromatina. Hétero quer dizer diferente, é a porção inativa. A eucromatina é a porção ativa, ativa na síntese de RNA e proteínas, e aqui a heterocromatina é a porção inativa. Imagine que a heterocromatina tem aquela parte embolada e as enzimas que abrem o DNA não conseguem ter acesso à superfície do DNA, mas aqui na eucromatina tem, por isso a eucromatina é ativa e a hetero inativa. Então veja, na intérfase eu chamo o material genético de cromatina, que eu dividi em duas partes, eucromatina e heterocromatina. Eucromatina ativa, heterocromatina inativa. Beleza, pessoal? Beleza. Agora, a célula vai se dividir. Em biologia, dividir é igual a multiplicar. Então, imagine que o núcleo parece um prato de miojo. Para dividir aquilo ali, ia dar trabalho. Então, a célula transforma, já que o DNA aqui está duplicado, eu tenho agora 4 metros de DNA dentro da célula, ela vai compactar esse DNA, como se fosse transformar um fio de miojo em uma sopinha de letrinha. Então aqui eu tenho 2 moléculas de DNA, mas na divisão eu já chamo de cromossomo. Cada braço desse aqui são as cromátides irmãs. Outro ponto importante, eu conto o cromossomo pelo centrômero. Aqui tem um centrômero, logo tem um cromossomo, com o material genético duplicado. Uma observação, não confunda o falso nucleolo, ou cariossomo, ou cromocentro com o verdadeiro nucleolo. Você pode encontrar aqui no núcleo da célula um corpo globoso parecendo o nucleolo, mas não é o nucleolo, porque pode ser um aglomerado de cromatina. Então esse aglomerado de cromatina vai ter DNA. E vocês sabem que o nucleolo é constituído de RNA, ribossômico, que vai dar origem às subunidades ribossomais. Se você não assistiu, assista a última aula, que eu falo tudo lá sobre o nucleolo. Beleza? Beleza. Vamos agora para a estrutura do cromossomo. Aqui você tem um cromossomo, está vendo aqui as 2 cromátides irmãs,
Ali no meio uma região mais espremida, né, mais achatada, que é a constrição primária. A constrição primária nada mais é do que o centrômero. Então vamos lá? Cromátides irmãs, centrômero, e nem todos os cromossomos têm a constrição secundária. Nesse caso aqui tem a constrição secundária. Tendo a constrição secundária, como o cromossomo SAT que origina o nucleolo, vai ter aqui em cima aquela zona, aquelas duas bolinhas que parecem um satélite. Por isso recebe o nome de zona SAT ou satélite. Agora o que há de mais interessante aqui, deixa eu chegar perto de você, que é o telômero. Então imagine, por exemplo, que esse cromossomo, que esse piloto é um cromossomo. E aqui a tampa é um telômero. A cada divisão celular, um pedacinho desse telômero é perdido. Então, quando chega no limite, vamos supor que aqui foi a última divisão, essa célula perdeu todo o telômero. Telo quer dizer final, é o finalzinho do cromossomo. Esse cromossomo não se divide mais. O que eu estou querendo dizer? Que o telômero limita o número de divisões que uma célula pode ter. E como era de se esperar, o que as pesquisas indicam? Que as pessoas que têm uma vida desregrada, perdem muita noite, bebem demais, fumam, usuários de drogas, têm o telômero encurtado. O que isso quer dizer? Que essas pessoas têm menos ciclos de divisão, porque o telômero dela não condiz com a sua idade biológica. Uma coisa mais interessante ainda, a célula do tumor, a célula do câncer, ela tem uma enzima chamada de telomerase. Então olha o que acontece, quando ela perde o telômero, a enzima telomerase vai lá e refaz um telômero. O que eu estou querendo dizer é que uma célula de um tumor ela é mais perfeita do que a nossa, porque ela é uma célula imortal. Se você der um meio nutritivo para essa célula, você pode cultivar aquelas células do câncer indefinidamente. Alegria? Não. Alegria não, né? Então vem aqui para o finalzinho da aula, classificação quanto à posição do centrômero. Se você estiver na faculdade com microscópio, isso é feito com uma reguinha lá que tem no microscópio que vai medir o centrômero até o final do braço do cromossomo. Mas para as nossas questões de prova, vai no olhômetro mesmo, tá bom? Então quando o centrômero está no meio, vou botar ele aqui no meio, ele é o metacêntrico. Se ele estiver um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, submetacêntrico. Quando está perto do final, mas não ainda no final, eu chamo de acrocêntrico, que acro quer dizer extremidade, acrocêntrico ou subterminal. Quando está no final, eu chamo ele de telocêntrico, tá bom? Esses três ocorrem na espécie humana. Todos ocorrem com exceção do telocêntrico. Na espécie humana não ocorre o cromossomo telocêntrico. Beleza, pessoal? Se esse vídeo lhe ajudou, dá uma moral pro prof aí, curte e se inscreva no canal. Até a nossa próxima aula. Valeu!